Oi, Delânia. Oi, Cláudia. Muito bom estar aqui com você, né? Hoje a gente está começando um podcast, Conexão Líder, e eu acho que é super interessante porque a gente vai falar sobre uma porção de coisas que a gente gosta, que a gente se identifica, e eu acho que vai ser super produtivo e vai me deixar extremamente feliz. Vai deixar você feliz? Não sei. Não vai, Cláudia. Claro, Cláudia, claro. Né? Até mesmo porque trabalhamos com isso, vivenciamos um pouco do dia a dia com esse líder, ouvimos as suas dores, compartilhamos quando a gente se encontra, né? A gente bate um papo, a gente sempre fala sobre isso. E eu acho que é importante a gente levar um pouco dessa experiência, de algumas histórias para as pessoas, esse papo descontraído. Então, eu estou amando, na verdade. Ótimo. Mas, para mim, o mais importante é que a gente seja feliz nesse projeto. Sabe por quê? Porque eu acho que, assim, além da gente falar sobre aquilo que a gente gosta e se identifica, a gente vai levar para as pessoas esse sentimento, esse prazer que a gente tem em fazer o que a gente gosta. O ser feliz, para mim, é super importante. Eu acho que esse é um momento que a gente tem que buscar felicidade, sim. Mas a gente vai falar sobre liderança? Vai, até porque tem a Conexão Líder aqui, né? E uma coisa que até o César, lá da CMGB, fala muito para a gente, que a gente tem que falar sobre aquilo que as pessoas estão demandando, e a gente vai falar. Mas, antes disso, acho que a gente vai ter que se apresentar um pouquinho, né? Porque, senão, as pessoas não vão saber quem nós somos, né? Eu sou Cláudia Blaia e trabalho nessa área já há mais de 45 anos. Faço parte do time da CMGB Gestão de Negócios e estou aqui para poder trocar um pouco mais de experiência, de vivência. Não? Falar pouco, porque nós vamos falar mais depois. É verdade. Né? Eu sou Delânia Santos, sou mentora executiva, sou CEO da DS Educação e Negócios, e estou aqui em parceria com a Cláudia, da CMGB, para a gente compartilhar assuntos que a gente ama e um pouco da nossa história aqui com vocês. Vai ser bom demais. Aliás, tem muita história para contar. Eu, pelo menos, tenho muito, né? Porque 45 anos não é brincadeira. Mas eu vou maneirar, não se preocupe, não. Vou contar tudo, não. Eu vou aos poucos. Delânia, a gente recebeu muitos questionamentos a respeito da liderança. E eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre como é que a gente está vendo essa nova liderança nesse século todo e entendendo um pouco que as lideranças estão mudando, as lideranças estão refletindo sobre o papel delas, sobre aquilo que elas estão desenvolvendo. O que a gente tem para falar para esse novo líder? Você, por exemplo, o que você tem para falar para esse novo líder, Delânia? Olha, a liderança, para mim, Cláudia, a gente até já conversou sobre isso, para mim é uma missão de vida, porque, na verdade, ele está lá dentro da organização, mas tem questões que ele precisa carregar consigo. Então, por exemplo, você trabalha em um programa que eu acho super interessante, que é o papel de líder. Né? Então, eu gostaria de te ouvir primeiro, porque, na verdade, quando a gente fala de... Brincadeira, né? Você está jogando a peteca para mim agora, Claro, porque, assim, quando a gente fala da liderança, né, do líder, a gente fala do in, eu vim até conversando sobre isso no carro, e do out. Né? Tudo aquilo que ele tem em si, isso extrapola para o ambiente de trabalho, em casa, em todos os locais os quais ele faz parte. Então, me fala aí como é que ele pode desenvolver o papel de líder, porque essa pergunta chegou para mim. E aí, como a gente agora tem essa parceria, eu disse, não, então eu vou jogar para a Cláudia. Obrigada, minha amiga. Não, tudo bem, eu falo. Não, mas você perguntou, conta. eu falo. Pronto, você perguntou, eu falo. É assim, Delânia, você sabe que eu sou psicodramatista, e dentro do psicodrama a gente trabalha com desenvolvimento de papéis. Quando a gente fala em desenvolvimento de papéis, a gente tem que entender que nós temos múltiplos papéis na vida a desempenhar. Papel de filho, de pai, de mãe, de tio, de avó, de fofoqueiro, seja lá o que for. E tem esse papel de líder. Muitas vezes a gente utiliza aquilo que a gente tem mais desenvolvido nos outros papéis e a gente joga no nosso papel de líder, que é um grande erro. O que a gente tem que fazer é desenvolver esse papel de líder. Né? Como é que a gente faz para desenvolver? Primeiro que a gente tem que aprender a se conhecer, a entender e a descobrir que líder que eu quero ser. Existe um líder que é igual ao outro? Não, existem similaridades, mas eu acho que a gente tem que descobrir que líder é esse que tem dentro de nós. E, a partir daí, encontrar quais são essas necessidades, quais são essas habilidades que eu tenho que desenvolver para que eu possa realmente fortalecer esse papel para ter maiores e melhores resultados. Essa é a ideia. Mas eu preciso primeiro identificar quem eu quero ser, que líder que eu quero ser, né? Como é que eu quero ser reconhecido. Os meus liderados têm que me perceber como. Que legado que eu quero deixar? Você vai falar, Cláudia, mas já está falando de legado? Estou sim, porque a gente se constrói a partir da vida. Né? E o líder também se constrói. Eu acho que isso daqui que é interessante da gente observar. Se ele se constrói, como é que ele está fazendo? Quem que ele está buscando para poder entender melhor o como ele é, o como ele quer estar e o que ele vai ser no futuro e o que ele vai deixar. Mas é fácil, dele, né? Mas é fácil, Cláudia, assim, o líder ter essa consciência? Porque o que é que eu percebo, né? Muitos já têm. Eu acho que a gente
Mas não é fácil, Nós não, já Delânia. evoluímos muito com relação a isso. Antes, os líderes tinham um maior preconceito quando a gente falava de propósito, de autoconhecimento. Eles confundiam muito com aquele discurso mais romântico, como se aquilo não tivesse aplicabilidade. Hoje eu percebo que tem mais sensibilidade com relação a esse tema. Mas, ainda assim, tu observa assim, que tem algumas dificuldades para desenvolver esse... Claro que tem. As pessoas, muitas vezes, acreditam que, pelo fato delas conhecerem um pouco sobre liderança, elas já estão preparadas e maduras para isso, quando, na realidade, não é. O que a gente entende é que, muitas vezes, ele percebe no grupo, né, nos liderados, ele percebe poucos resultados. E aí, ele vai culpar o grupo que não está preparado para poder trazer esses resultados. Quando, na realidade, ele é o maestro, é ele quem vai fazer a diferença. Então, ele tem que começar a entender melhor como ele está, como ele quer estar, tá? E o que ele, na realidade, vai ser. Acho que é isso. Eu acho que é ser de dentro para fora, que é a metodologia que eu utilizo, né, que é do ingestão, de dentro para fora. Eu aprendendo dentro, eu contabilizo fora, digamos assim. Eu consigo, na realidade, ter melhores resultados. É isso que tu estás falando, é super importante, porque o que é que eu percebo, tá? Eu trabalho muito com a questão da evidência do resultado da liderança. E eu acho que essa primeira parte que você falou é extremamente importante. Porque senão eu não vou conseguir nem enxergar esses resultados de fato. Não, né? não. Vai estar totalmente turvo aí a minha visão com relação a isso. Então, assim, às vezes o líder, ele ignora essa parte que você falou, né? Do autoconhecimento, do entendimento do seu papel e tudo mais. E aí ele confunde a equipe. Ele não tem claro isso. Não. Né? Mas, assim, como é que tu lida, então, nesse teu processo, quando você está trabalhando com a liderança, com essas dificuldades? De diversas formas, né? A primeira coisa que eu acho que é importante, quando a gente pensa em autoconhecimento, Sim. eu acho que um assessment é fundamental para que ele possa entender melhor o como ele se encontra. Sim, né? sim. Qual o grau de maturidade, de flexibilidade, quais as habilidades que ele tem que estão desenvolvidas, o que ele precisa fortalecer, que público que ele atende, será que ele sabe realmente trabalhar as diversas necessidades? Será que ele consegue entender e se perceber dentro desse contexto? Por exemplo, o líder, muitas vezes, ele não faz a leitura do ambiente. Ele acha que ele está realmente pronto, preparado para aquilo, e ele se lança. Quando ele se lança, ele deixa de identificar vários sinais que estão no ambiente, mostrando para ele como ele poderia fazer. Então, assim, quando a gente faz um assessment, a gente está identificando possibilidades. Vai resolver? Não. Só vai se resolver se ele entender que aquilo é importante e necessário para que ele possa se sair bem, né? Por ser isso... melhor. Que aí entra aquilo que você fala muito, que aí eles fizeram algumas perguntas para mim, que é a questão da liderança 360 graus. E eu acho que assim é importante que você fale um pouco para a gente como é que seria isso. A partir do assessment, como é que a gente faz, Delânia? Pensando na liderança 360. Pronto. O assessment ele é importante, mas eu vou puxar um pouquinho, voltar um pouquinho essa tua pergunta falando do ambiente. Tá. Eu costumo dizer nos treinamentos ou processo de mentoria o seguinte: você não briga com a cultura. Né? Você é um elemento que entra ali naquela cultura. Então, eu preciso fazer essa leitura. O que é que a cultura está me dizendo, o ambiente está me dizendo, para que eu realinhe a maneira de exercer o meu papel. Aí entra a liderança 360 graus. Porque o que é a liderança 360 graus? É exercer influência em várias direções. Certo. Então, eu posso influenciar o meu líder direto, eu posso influenciar os meus pares, eu posso influenciar a minha equipe, posso influenciar meus outros stakeholders, que é mercado, clientes, fornecedores. Mas eu tenho que ter uma autoconsciência muito grande para saber como aplicar essa influência de acordo com o ambiente, de acordo com o perfil da equipe, de acordo com o perfil do meu par. Né? Então, essa adaptabilidade que o líder precisa ter, eu vejo que ele vem muito do trabalho que você desenvolve com os líderes, mas também do líder querer ter essa autoconsciência. Concordo. E ser resiliente para aplicar tudo isso. Você está falando uma coisa que eu acho que é fundamental, porque muitas vezes a gente fala assim, não, mas a idade traz maturidade. Tá? Concordo que a idade traz maturidade. Sim, mas sim. eu acredito que quando você tem a plena consciência de quem você quer ser na realidade, no papel que você desempenha, você consegue amadurecer mais rapidamente. Por quê? A flexibilidade está presente. Sim. E quando você é flexível, você entende, você faz a leitura, você acata aquilo que está sendo colocado e você faz as adaptações que são necessárias. Óbvio que você vai colocar a sua marca, né? Você vai inserir alguma coisa que você tem e que é forte e é o seu diferencial. Mas eu acho que é muito prudente para o líder ele entender que ele precisa aprender mais e apreender mais
né, para que ele possa ter melhores resultados. Eu acho que isso daqui é fundamental. Então, quando ele consegue fazer essa leitura, mas ele consegue identificar que ele precisa dar um passo para trás para poder evoluir, ele faz isso. E, de uma certa forma, desapegar do que ele acha que é o correto. Eu acho que esse é o grande desafio. Né? Eu converso com muitos que dizem, mas, Delane, eu tenho o meu jeito de liderar. Eu tenho minha forma. E aí envolve uma série de coisas que, se a gente for entrar aqui, a vaidade, né? Que o ego a fica própria bem posição, né? O ego fica muito inflado. Então, às vezes, ele acha que flexibilizar a maneira de fazer e como atuar... É perder a identidade. Vai perder a identidade. E, na verdade, o que eu digo para ele é o seguinte, eu digo, não, você não está perdendo a identidade, você está fortalecendo a sua identidade dentro da essência real do que tem que ser o líder naquele momento. É óbvio, né? Então, assim, mas é impressionante como, na medida em que o nível hierárquico vai subindo, essa dificuldade de se adaptar, ela aparece. Né? E deveria ser o contrário, né? Porque eu estou mais perto da estratégia. Então, mas né? sabe o que acontece? É que ele tem uma autocrítica exacerbada. Então, quando ele tem isso, ele quer ser o melhor dos melhores dos melhores e ele acaba exigindo dele algo que, na realidade, ele não sustenta. Quanto mais ele está próximo da estratégia, mais ele exige dele. E mais ele vai exigir da equipe. E ele tem que entender que não precisa ser tudo isso. Não precisa ter essa cobrança exacerbada. Ele precisa perceber que ele tem que se desenvolver. Quanto mais ele se desenvolve, quanto mais ele pratica, quanto mais ele trabalha as próprias habilidades, mais segurança ele tem. Por quê? Porque ele está criando uma base. Eu falo muito que as pessoas deixam de criar esse caminho para caminhar com segurança. Sim. E, atropeladamente, vai fazendo outras coisas. Com a falsa segurança, né? Porque, assim, ele acredita que aquilo é a verdade absoluta. E tem uma coisa que a gente faz muito dentro do programa nosso do Assessment, a gente tem um inventário de habilidades que foi desenvolvido por mim e que fala sobre hábitos comportamentais. E, quando a gente trabalha hábitos comportamentais, a gente está entendendo que existem hábitos que passam, né, pela personalidade, que passam pelos estilos, e tem hábitos que a gente adquire porque a gente viu alguém fazendo e acredita que aquilo é o melhor. Muitos líderes fazem isso. E eles têm hábitos que foram construídos a partir daí, e ele consegue, de uma certa forma, exercer o cargo dele, né, a função dele, só que não tem sustentabilidade. É aquilo que eu falo, quando a gente trabalha com desenvolvimento de papéis, você tem muitos pseudopapéis que são criados ali para te dar, digamos assim, dentro do meio ambiente, uma sustentabilidade, que é irreal, porque no momento de crise, no momento de tensão, esse pseudopapel cai. Aí fica só aquilo que é dele, que talvez seja pouco. Mas, Cláudia, não tem crenças que sustentam essa escolha do líder? Por exemplo, eu já ia te perguntar, quais são as crenças que mais prejudicam? Porque, por exemplo, tem aquelas crenças que elas são... É que tudo parte do indivíduo, né? Então, a gente está tentando separar, mas não tem uma separação, né? Não. Por exemplo, quando ele olha para o liderado, até a maneira dele avaliar o liderado pode ter uma influência daquilo que ele não trabalhou nele. Muito. Mas, assim, quais são as principais crenças que prejudicam, por exemplo, esse líder desenvolver esse papel de líder com essa flexibilidade que a gente está falando, com essa adaptabilidade? Não existe uma crença específica que eu teria que falar aqui para você. Cada um carrega consigo as suas crenças, que pode vir desde a época da mamãe e do papai, e que vai dizendo, olha, quem cedo madruga, como é que é? Eu nem lembro disso daí, como é que era? Tinha alguma coisa assim, era da minha época, pô, eu não me lembro, ainda bem que eu não me lembro. Mas, assim, tem várias situações que ele, de uma certa forma, acaba acreditando como real, ele constrói o papel dele a partir daí. O que precisa é identificar que crenças são essas. Né? Por exemplo, vou contar um caso para vocês que aconteceu uma vez, num projeto que eu estava fazendo com gerentes, era lá do Rio Grande do Sul. E a gente estava conversando sobre desenvolvimento de papéis e um tema que era específico, nós estávamos discutindo crenças limitantes. Um determinado gerente virou para mim, assim, como se ele tivesse acordado naquele exato momento e falou assim, eu tenho uma crença limitante. Aí a gente parou para ouvir, e ele contou a história. Então, disse que ele era um menino muito pobre no Rio Grande do Sul, mas muito pobre, de família muito pobre. E a mãe dele, o tempo todo, falava para ele e para os irmãos que quem era rico tinha parte com o demo, o diabo. Nossa, o tempo ele todo desenvolveu ele falava, uma péssima relação com o dinheiro. Então, o tempo todo ele falava. E aí eles passaram em frente à casa de uma pessoa que é muito rica lá da cidade, e tinha um carro lindo, maravilhoso. O menino ficou encantado com aquele carro. A mãe falou, não, porque ele corre muito, vai acontecer um desastre e ele vai morrer. Nossa e isso Senhora. é ruim. Então, essa relação, como você comentou, era muito ruim. Tanto que ele acordou naquele momento e ele falou assim, é por isso que eu não aceito promoção, porque eu sei que vai aumentar o meu ganho.
Então, ele não aceitava. A partir daquele momento em que ele descobriu essa crença, ele percebeu o quanto ele estava equivocado. Mudou. Mudou, porque ele estava sendo preparado para uma nova função e ele não aceitava. Ele tinha uma resistência muito grande. Ouso dizer que ele pode ter prejudicado algum liderado também. Né? Não sei. Ele tinha um cuidado muito grande de ajudar, mas, de qualquer maneira, é assim, não vou promover porque ele também faz parte com o demo, né, de ganhar mais dinheiro, então ele acaba... Não vou prejudicar. Não vou prejudicar. Ele acaba Pronto. fazendo isso. Pronto. Mas foi uma das situações assim mais marcantes para mim. Até para a equipe, né, o grupo que estava lá, eles perceberam aquilo e eles entenderam. E eles foram descobrir outras crenças que eles carregavam, né, que eles traziam e que acabava sendo frustrante no trabalho deles, tá? Quando você para pensar na liderança 360, como você havia comentado, que resultados que ele traz, que a liderança 360 traz, pensando nessas crenças, pensando em todas essas questões, como é que ele pode trazer mais resultados nessa liderança 360, pensando nessas crenças, talvez? Primeiro, ele tem que trabalhar essas crenças, porque de uma Elas são certa forma... limitantes, né? Isso, elas são limitantes, e ele pode, de uma certa forma, exercer sua influência de maneira equivocada. Pode. E influenciar o liderado e dizer o seguinte, olha, para que ser promovido? Não precisa, né? Não precisa. Isso pode te fazer mal, te trazer mais demanda de trabalho, né? Te trazer coisas ruins. Então, é uma cadeia, né? Eu penso nisso, gosto da minha equipe, estou exercendo uma liderança 360 graus, a minha influência em todos os sentidos, mas eu vou influenciar de uma maneira equivocada porque eu estou jogando a minha sombra sobre o outro. Provavelmente. Né? Mas, se eu trabalho as minhas crenças, se eu trabalho o meu papel de líder, aí eu tenho uma visão um pouco mais clara. Eu sei o que é meu e sei o que é o do outro. Né? Ou seja, tudo bem, isso é meu, mas isso não impede que o outro seja promovido e queira crescer na vida dele e tenha uma crença diferente. Né? E, assim, mas se ele acredita nisso, ele acredita que vai fazer mal para o outro também, né? Exatamente. Então, assim, eu não acredito muito que, sem esse trabalho, essa liderança 360 graus ela consiga fluir na direção correta. Tá certo. Né? Porque tudo vai ter um viés de confirmação para aquilo que ele acredita. Agora, uma vez ele trabalhando todos esses aspectos, é maravilhoso ser um líder 360 graus. Porque o que é que... Você trouxe um exemplo... E é muito comum você ouvir do líder, nossa, eu não tenho feedback do meu líder, eu não recebo uma devolutiva, eu não sei o que é que ele acha do meu trabalho. Eu sempre devolvo a pergunta assim, você já perguntou? Tipo, você já exerceu... Ele espera do outro, né? Você já exerceu sua influência para cima? Ou seja, você já perguntou para o seu líder? Marcou uma reunião com ele para perguntar o que é que ele pensa do seu trabalho? Para falar sobre como você está se sentindo no seu trabalho? Não fiz isso e eu posso? Eu digo, deve, né? Você deve, porque você ali naquela posição, você pode influenciar em qualquer direção. Se você tem um problema com seu par e aquele setor, né, que ele é teu cliente, ele tem um efeito direto sobre a tua entrega, tu pode sim liderar horizontalmente. Tu pode chegar para o teu par, marcar uma reunião, ter uma conversa sobre como aquilo está impactando o trabalho. Então, e eu percebo, Cláudio, o espanto. Mas, Deilane, eu não sabia que eu podia dar um feedback para o meu par. Ou não sabia que eu podia exercer minha influência para o meu... Claro que pode. Né? Você está dentro do ambiente, você emana toda essa influência. Agora, você tem que exercê-la. Né? Precisa. A tua posição já está lá, mas você precisa exercê-la. Então, eu acho assim, que o trabalho que você desenvolve, Cláudia, com os líderes é extremamente importante. E tem autores que trazem isso, que é a base, né, da liderança. É primeiro você com você, para que depois você consiga liderar com eficácia outros. Mas eu recebi uma pergunta, Cláudia, assim, bem interessante uma vez no treinamento, de uma pessoa que disse assim, foi até na CMGB, ministrando PDL, uma aluna falou assim, ela até aplaudiu, ficou eufórica, ela falou assim, professora, mas me diga uma coisa, a senhora falou que a base da liderança é a liderança de si mesmo, depois é que ele vai virar um líder de outros, eficiente, eficaz, efetivo. É obrigatoriamente assim? Ou seja, o líder precisa se conhecer para ser um líder eficaz, para a empresa crescer? Aí ela colocou o fator empresa. Para a empresa crescer, eu disse, não necessariamente. Tem líderes que não trabalham isso. A empresa acaba crescendo, mas ela cresce um pouco muito mais pelo mercado, pelo movimento, porque tem uma base sólida, os funcionários estão ali fazendo valer, mas provavelmente aquilo não vai se sustentar. Vai chegar algum momento em que a empresa vai sinalizar, opa, eu preciso que você faça um trabalho com você e que você perceba os vieses, o teu comportamento, como você está conduzindo a empresa. Então, vai ter um momento, há troca, né? Então, vai ter um momento que a empresa vai gritar de volta. Né?
E aí a pessoa, nossa, professora, adorei essa resposta. Porque assim, na prática, é isso. Mas é mesmo. Né? Então, assim, como é que tu enxerga, assim, por exemplo, o autoconhecimento, aí voltando um pouco para o autoconhecimento, é algo que, pela prática equivocada de algumas pessoas, acaba sendo confundido com aquela coisa muito voltada, muito mais euforia, uma autoajuda mais superficial. E muitos líderes criaram antipatia quando a gente fala assim, olha, você precisa se autoconhecer, você precisa estudar qual o seu papel, né? Então, fala assim, qual o recado que você dá para esse líder, né, sobre o autoconhecimento? Qual é a real importância, e com a profundidade que eu sei que tu tens, do autoconhecimento para esse papel de líder? As pessoas, às vezes, acham que é um processo de autoajuda, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa nesse sentido. E autoconhecimento é uma exigência para todos nós, seja no papel pessoal, seja no papel profissional. Sim. A gente precisa se conhecer até para poder entender que reações que nós vamos ter diante da ação do outro. Quantos líderes que vêm para nós, você já deve ter vivido isso também, Delânia, quantos líderes que vêm para nós com essa questão, poxa, mas o outro reagiu assim, não sei por que eu não fiz nada. Né? E aí, quando você vai investigar o nada que ele fez muita coisa que provocou no outro uma reação. Sim. E é isso que eles não conseguem perceber. Quanto mais ele se conhece, quanto mais ele entende o porquê daquelas reações, mais domínio ele tem. Que aí entra, né, na inteligência emocional, que você trabalha com maestria, que fala muito sobre isso. É o controle das emoções. Sim. Mas eu preciso primeiro saber que emoções que eu estou tendo neste momento. Como é que eu estou lidando com todas elas? Será que eu estou reagindo de maneira a trazer para outra pessoa um bem-estar, um aconchego, um apoio, alguma coisa nesse sentido? Porque a gente tem que trazer isso também. Né? Ou será que não? Será que é o outro que tem que me entender? Ou eu que tenho que me entender? Eu costumo dizer assim, por exemplo, tem um caso, aí você me ajuda a analisar, tá, Cláudia? Ver se eu fiz direito. Mas, assim, você estava falando e me veio uma memória muito forte de um momento da minha carreira em que eu fiz essas reflexões por causa de uma percepção que me chocou vinda do outro. Tipo, eu fui entrando, né? Em um determinado dia fechar um contrato em uma empresa. E o corredor era assim, várias salas com aqueles vidros, né? Aqueles janelões e tal. Então, quem passava pelo corredor era visto por todas as equipes que estavam ali. E nesse dia que eu fui assinar o contrato, isso tem muito tempo, era um tempo em que eu queria parecer ser mais velha, porque, na verdade, ninguém acreditava que eu era consultora. Então, eu colocava um coque, andava muito imponente. Coincidentemente, estava Eu com nunca um usei blazer. coque, viu? Pois é, eu estava com blazer, com conjunto branco. E aí, por isso que eu lembrei, puxa vida, veio forte assim na minha cabeça. E aí eu passei, né, muito imponente com a minha pastinha e tal, e passei pela sala, fui assinar o contrato, quando voltei. Aí no sábado seguinte, era o treinamento para essa equipe. Tá. E aí eu fazendo as dinâmicas e tal, num determinado momento, lá no intervalo, a gestora chegou e disse, Delânia, eu tenho que te falar uma coisa. Deixa eu te falar. Eu disse, fale. Olha, quando eu te vi passando naquele corredor, com aquele blazer branco, aquele jeito imponente, aquela cara empinada, foi do jeito que ela falou. Eu disse, nossa, a gente vai ter treinamento com essa mulher. Meu Deus, essa mulher deve ser horrível. Ela falou um termo que eu não vou trazer aqui. Tá. Eu fiquei chocada. Eu disse, mas por que você pensou isso de mim? Eu fiquei chocada na hora. Ela disse, aí ela foi me dar os elementos. Você entrou, você não falou com ninguém, você não cumprimentou ninguém, você estava ali muito, sabe, nariz empinado, assim, tinha uma postura muito arrogante. Eu falei, mas o que da minha postura te fez interpretar dessa maneira? Cláudia, eu saí de lá tão mal. Eu disse, gente, eu tenho que investigar isso. E aí, para todas as pessoas que já me conheciam há muito tempo, eu perguntava, quando você me conheceu, qual foi a sua primeira impressão? As pessoas, que você era meio chatinha, viu, Delânia? Mas aí, depois que a gente conhecia, a gente achou gente boa. E aí eu perguntava, mas qual é a evidência? Tipo, o que exatamente te fazia pensar isso? Levou você a pensar. Aí, o que eu falo em sala de aula, quando eu trago esse case, eu digo, gente, eu entendi naquele momento quais eram as evidências, elas faziam muito sentido. Muito sentido. Eu era uma pessoa muito séria, realmente, porque eu só me sentia à vontade no ambiente depois que eu confiava. Então, até então, eu me fechava. Só que, para quem trabalha com público, para quem trabalha com cliente, para quem trabalha com lideranças, eu não posso fazer, eu não podia ser dessa forma. Eu tinha que entender que papel
eu tinha que desenvolver e o que é que eu precisava mudar em mim para que eu conseguisse fazer aquilo. Aí eu fui buscar lá atrás, né, na terapia. Tá. Aí fui descobrir que a minha avó, quando me criava muito sozinha, brincando com as minhas bonecas. Então, assim, eu sempre fui muito contida. E aí, quando eu falo em sala de aula, quando a gente está falando de inteligência emocional, eu digo, gente, muitas vezes o outro tem uma percepção equivocada na nossa cabeça sobre quem somos, mas, na pior das hipóteses, a gente emitiu algum sinal que fez com que o outro achasse aquilo. Então, a gente tem que entender quais são esses sinais e ver se são sinais pontuais ou se tem algo em ti que traz aquilo. Então, quando você estava falando sobre isso, me veio muito forte, porque eu passei por um processo de transformação quando eu me trabalhei na terapia, né, para que eu pudesse descobrir todas essas questões. Terapia é muito bom, né? Fala a verdade. Nossa, eu sou totalmente terapeutizada. Isso E de vez em quando eu me aproveito de ti para me terapeutizar. Pode aproveitar, não tem problema não. Mas eu acho que terapia é o melhor processo de autoconhecimento que a gente pode ter. Se todos pudessem fazer, eu acho que o mundo seria bem melhor. Eu acredito nisso, né? A gente conversaria e seria entendida pelo outro e entenderia o outro com maior facilidade. Mas você fez algumas considerações nessa sua fala em que a gente trabalha a percepção. E acho que o maior problema que nós temos não é só comunicação, não. É percepção. Isso. A gente percebe de forma equivocada, de forma atabalhoada. A gente entende o outro baseado muito nas nossas crenças, né? Baseado muito na nossa cultura, na nossa história, uma construção. E eu trabalho muito essa questão. Eu me lembro que, na época, quando eu comecei a trabalhar, os 3 primeiros temas que eu trabalhei foi comunicação, percepção e comportamento humano. Quer dizer, daquela época, gente, há mais de 45 anos. Imagina que até hoje a gente continua trabalhando as mesmas coisas. Por quê? Porque a ciência evoluiu, a tecnologia evoluiu, mas o ser humano continua mesmo. A gente sabe aquele comercial do shampoo? Mas os meus cabelos mudaram tanto. É bem nesse sentido. Mas isso acontece muito no ambiente organizacional. Muito. Esse tipo de como é que você falou? Atabalhoada. Atabalhoamento, Nossa, será que existe? Esse atabalhoamento é lá da minha época, viu? Pelo amor de Deus. Busquem no dicionário. Mas assim, existe muito essa confusão. Muitos líderes chegam, né, em trabalho de mentoria e falam assim, nossa, eu não sei por que as pessoas se comportam assim comigo, eu não sei por que às vezes... Ele não consegue identificar, ele não faz a leitura. Mas, de qualquer maneira, o que a gente tem que entender é o seguinte, que cada pessoa tem a sua percepção. Sim. Ela varia de pessoa para pessoa. Sim. E o que nós entendemos é o seguinte, será que eu passo para essa pessoa exatamente quem eu sou? Eu sou o mais transparente possível? As pessoas até me perguntam assim, mas eu preciso falar tudo de mim? Eu falei, não é falar de você. É demonstrar aquilo que você quer para a pessoa, de modo que ela faça essa leitura correta. Não é aquilo que você acredita que o outro vai entender. Eu preciso entender quem é o meu interlocutor, eu preciso saber quem ele é para poder transmitir tudo isso. Mas percepção é um dos pontos que eu gosto muito de trabalhar, porque eu sei dos equívocos que tem por conta disso. Muito. E não dá para você Deixa eu fazer um parênteses aqui. Você, quando a gente chegou e que você estava conversando, você até fez um comentário sobre a gente tomar um vinho, né? Aqui, para a gente conversar. E eu estou olhando o copo d'água e estou vendo o vinho aqui. Mas, eu estou ficando triste olhando a água. Eu estou vendo a água, tu está vendo o vinho, eu estou vendo a água. Não, mas é que eu sou muito imaginativa, eu quero trabalhar mais nesse sentido. Mas na próxima, vamos fazer com vinho mesmo? Ninguém vai ficar bêbada. Não, mas só uma tacinha. Uma, 2 no final, não sei. Mas eu acho que vai ser muito bom. Bora? Não, filmando a gente coloca só uma taça. Tá bom. Aí, para comemorar o fechamento, a gente toma outra. Então, tá combinado, né? Na próxima, a gente vai pôr um vinho aqui. Branco ou tinto? Tinto. Tá certo, eu vou deixar mas você a gente escolher. tem que ver o que combina. Se a gente gravar de noite, é tinto. Se a gente gravar de manhã, é branco. Pode ser Pronto, ou não? esse é o efeito de gravar com Cláudia Blair. Podcast, ele vai em várias direções. Vai no meio, viu? Eu fico imaginando se a coisa está fluindo, imagine com um vinhozinho. Daqui a pouco ela inventa o queijo, pois queijinho. Não é, menina? Pronto, até que pois vamos fazer, vamos inovar. Não, mas não pode, sabe por quê? Vai ficar tudo nos dentes, assim, horrível. Aí você tem que mascar, você tem que mastigar com os dentes de trás. Tem todos esses detalhes, minha filha. Eu aprendi com artistas. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. A gente está falando sobre percepção, autoconhecimento, mas eu acho assim que quando a gente fala na questão dos 360 graus, fizeram uma pergunta aqui assim, quais são esses riscos, né? Quais são os riscos para esse líder 360? Existe risco ou não, Delânia, para o líder? Digamos que ele já se conheceu, que ele está trabalhando a percepção dele, que ele está criando uma base, um caminho, está construindo essa ponte para chegar lá. Ser um líder 360 graus, tem risco? Olha, quem mandou essa pergunta, depois tu me dá o número de telefone e o endereço. Para matar, né? Para matar, né? Porque essa pergunta foi assim. Mas, assim, existe. existe. Existe, né? Depende do ambiente no qual ele está inserido. Tá.
Porque tem culturas que, infelizmente, não estão prontas para esse líder Concordo. 360 graus. Por exemplo, sabe qual uma empresa que não aceita, que não consegue? A empresa familiar. Pois é. Ela tem dificuldade. Principalmente quando você tem ali na diretoria, vamos pensar assim, quando você tem ou na gestão muitos membros da família e, de repente, tem um executivo de fora ali compondo aquele quadro. É muito complicado, né? Você tem que fazer uma leitura da cultura para saber em que tom, né? Em que medida, em qual medida você vai aplicar aquela influência. Essa gestão 360, porque se você está abrindo tudo, se você está falando com todos, em todos os níveis, a família se sente invadida. Exatamente. E aí que a gente tem que tomar cuidado. E tem coisas que realmente a família não está pronta para ouvir naquele momento. Então, eu tenho que, de uma certa forma, estrategicamente, segurar o meu ímpeto, entender por que não é o momento, porque se o líder não tem esse aprofundamento que a gente conversou, ele pode achar, e começar a falar mal da cultura. Não sou ouvido, a cultura está muito imatura, não sei o quê, não sei o quê. Não, ela está no momento dela. Né? Ele se queima, exatamente. Então, eu acho que tem risco, sim, nessa direção. E tem risco ou do líder continuar nessa cultura sem estar pronto e, de repente, puxar muito freio de mão e não contribuir, não saber como contribuir, ou sair da instituição e a empresa perder uma pessoa que poderia contribuir muito. Eu acho que a empresa tem o seu papel, né? Normalmente, quando algum gestor, presidente ou diretor pergunta, olha, é o momento de contratar um profissional de mercado para compor a minha gestão, tendo membros da família, eu sempre pondero essas questões. E tem que ponderar mesmo. Uma pessoa de mercado, ela vem com um olhar diferente. Né? Se for, na medida em que ele for muito competente, mais diferente ainda. E dentro da família, a gente entende o seguinte, que essa pessoa que vem de fora normalmente é um CEO. Sim, normalmente é um CEO. Sim, o que acontece? Ele vem com visão de negócios. Sim. E a família tem visão da família. Sim. Né? Ela tem visão daquela situação que, de uma certa maneira, é confortável para ela, mantém o status quo, tem uma série de coisas que acontecem com a família. E esse CEO, ele vem preparado para dinamizar o negócio. Quando a gente faz essa leitura, a gente entende, esse líder entende, que ele precisa, muitas vezes, tirar algumas pessoas que não contribuem para a organização, que não vão levá-la realmente para um patamar diferenciado, para mais efetividade. E, nesse momento, é onde a família entra e descobre que existem pessoas ali que são fiéis, né, que são extremamente importantes e necessárias para a organização, independentemente do resultado que ela apresenta. É verdade. Eu já ouvi muitos líderes falando assim, Delânia, entrei para fazer um trabalho dentro da empresa, a empresa me deu esse dever de casa, de profissionalizar, dinamizar, etc., mas tem pessoas que são intocáveis. Aí não dá para trabalhar, né? Ou tem situações... Você pode, mas não pode. Tipo isso, né? Você pode, mas não pode. Então, dependendo do nível do profissional, ele não fica. Não, e não fica mesmo. Ou se fica... o que eu trabalho muito com empresas familiares. E uma das coisas que a gente percebe quando entra um CEO para a organização é que ele fica no máximo 1 ano e meio, 2 anos, o primeiro. Então, ele é queimado pela família. Isso. Normalmente, ele é queimado pela família. Por quê? Porque é um ensaio para eles, é um laboratório. Sempre o primeiro CEO é um laboratório, tanto para um quanto para o outro. Né? Agora, o profissional, por ser uma pessoa de negócios e de mercado, ele consegue se reencontrar dentro do mercado, né? Dependendo do tempo que ele fica preso na empresa familiar. Agora, a empresa familiar, ela faz uma série de mudanças, porque esse CEO realmente implementa, e depois volta para o mesmo patamar. Por quê? Porque demitiu, o CEO não sustenta, e volta. E isso faz essa coisa do elástico, né? Vai e volta. Isso traz um prejuízo muito grande para as pessoas que fazem. Porque é o seguinte, as pessoas se sentem muito mais empoderadas. Exatamente. Tem empresas que nem tomam essa decisão. Não. Tem um caso recente, um grupo que eu estou atendendo, que disseram o seguinte, veio uma empresa para fazer todo o trabalho na área de governança, e a primeira indicação a gente já entendeu que nós não estávamos prontos. Então, a indicação é que saíssemos e entrasse o CEO. E aí a gente, não. Então, assim, realmente, aí voltando para a liderança, né? A liderança 360 graus ela é maravilhosa, mas ela tem que encontrar um ambiente favorável para isso. Favorável para isso. E, ao mesmo tempo, esse líder tem que ter essa sensibilidade também de entender o ritmo, até onde eu posso ir, qual é a estratégia para chegar. Então, requer muito mais desse líder, principalmente se ele não encontrar um ambiente favorável. E o que você comentou de que, de repente, a empresa, né, a consultoria chega e fala, olha, sai a família e entra o CEO, isso
maior erro que a consultoria Com certeza. comete. Isso. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Eu me lembro uma vez que, há muitos anos isso, a gente fez um diagnóstico para uma empresa e, nesse diagnóstico, eu coloquei realmente que o presidente era o grande entrave da organização. Sim. Ele era o fator impeditivo, realmente, do crescimento da organização. E a minha sugestão foi sair o presidente e entrar um CEO, alguma coisa assim, um presidente para a organização. Eu saí, né? Óbvio. Mas a minha empresa saiu. Só que tem um detalhe, 2 anos depois eles fecharam as portas. Não, acho que não chegou nem 2 anos, mas alguma coisa assim. Pronto, quando ele me trouxe essa situação, e aí, lógico, tem a questão ética, a gente não pode sair falando Óbvio. também da outra consultoria, pelo menos não é uma prática nossa. O que eu falei para ele não, foi até o porque a seguinte, gente nem sabe qual era a situação qual foi que o ele se encontrava, qual foi o contexto. contexto, Pronto, lógico. então o que eu nem falei deve. para ele É foi o desrespeito. seguinte, o que é que você aprendeu com essa experiência? Aham. Né? O que é que essa experiência te trouxe? Aham. E aí ele falou uma coisa espetacular. Ele falou, olha, trouxe que não necessariamente por ser uma empresa familiar, nós somos uma família, ele usou aquele Empresária. trocadilho, Uma família uma empresária. família empresária. E aí eu pedi para que ele se aprofundasse nisso, que são os elementos que a gente conversou aqui. Eu disse, bem, então com esse aprendizado, vocês precisam se preparar para. E se for, né? Porque de repente você se prepara e não precisa dessa medida. Então, realmente concordo contigo, acho que E aí entra uma coisa que eu acho que é super importante na questão do 360, né, do líder 360. A empresa ela tem que estar muito madura para receber. Porque, assim, não existe um líder de uma determinada área que é 360. Se eu quero ter essa liderança, eu preciso ter na organização como um todo. Então, eu preciso permitir que haja um feedback de cima para baixo, dos lados e tudo mais. Eu preciso entender que aquilo que eu falar não é crítica. Pois é, porque aí, na hora que eu procuro um par para trabalhar essa liderança 360, o que é que o par vai dizer? O que é que esse cara está querendo se meter na minha área aqui, querendo conversar sobre isso e tal? Aí, de repente, dependendo de quem for essa pessoa, aí leva para a diretoria, né? Então, causa... Então, eu concordo contigo plenamente. E eu penso muito assim, quando essas perguntas chegaram sobre 360, eu fiquei pensando nisso, né? Qual é o grau de maturidade que a empresa precisa ter para receber esse líder 360? Porque ficar aqui no papo, muito legal, muito bacana. Né? Tem condições, pode ser, pode fazer e tudo mais. Mas, na prática, é completamente diferente. Agora, engraçado que a CMGB trabalha com processos, né, seletivos e tal, e uma vez conversando com o César, a gente estava conversando sobre isso. Toda empresa quer o profissional... De ponta. Aquele profissional que vai resolver, aquele profissional que vai bater a meta, aquele profissional que vai trazer soluções, aquele profissional disruptivo. Mas né? Quando chega lá, né? Com quem esse profissional vai lidar? Como é que está a cultura dessa empresa? Ela está pronta? Como é que funciona toda essa dinâmica dentro da empresa? E você foi muito feliz quando você falou dos outros líderes, porque os outros líderes eles podem ser um forte fator de boicote, né? De boicote para é esse isso mesmo. líder. Tipo, não queremos essa pessoa aqui, não. Essa pessoa aqui está causando demais. Olha, é o que mais acontece. Por quê? Porque eles têm medo de perder o espaço. Exatamente. Porque eles acham que aquele que vem é um invasor, né? E ele vai trazer uma série de mudanças que ele está muito bem. É a zona de conforto dele, está lá tranquilo. Para que eu vou mexer nisso daqui? Né? O meu presidente está aceitando. E ele vai mexer com tudo isso. As pessoas não se sentem confortáveis porque elas também não foram preparadas. Aí começa aquela história, de novo, que nós falamos. O autoconhecimento, perceber quais são essas habilidades, se eu estou desenvolvendo ou não, se eu estou preparado para isso, se eu sou maduro o suficiente para receber o novo. Muita gente não gosta de mudança. E o inverso, eu pensei aqui no exemplo de um cliente, de um ex-cliente, né? Se é que tem ex-cliente, né? Porque os clientes, eles voltam, né? Mas, assim, estávamos, assim... Tínhamos decidido contratar um gerente de operações para a empresa. E o RH começou a trabalhar e nada desse gerente de operações aparecer. Um dia, eu digo, não, eu vou entrar um pouquinho nessa seleção só para ver qual é o nível dos candidatos que está vendo. Aí, entrevistando um candidato, que eu digo, nossa, a pessoa do RH não estava lá, estava só eu e a pessoa. Eu só na minha cabeça, nossa, é ele, é essa pessoa. Lá no meio, ele falou assim, Delane, eu posso ser bem sincero com você? Eu já fiquei com medo, né? Já me arrepiei todo. O homem fala assim, posso ser sincero com você? Eu digo, meu Deus, bomba, né? Ou ele já está em outra empresa, veio só para... Por educação. Por educação. Ele falou assim, olha, eu estou precisando de emprego ainda.
Aí eu respirei. E depois morri com o que ele disse. Ele disse, eu estou precisando de emprego ainda. Vim por educação, né? Ou seja, para agradecer. Mas já que está só você aqui, você é consultora da empresa, deixa eu te falar por que eu não quero a vaga. Eu disse, mas como assim você não quer? Não, não quero a vaga. Porque a reputação do gestor que vai ficar diretamente ligado a mim no mercado não é boa, da maneira com que ele trata os funcionários. Então, eu não quero esse ambiente para mim. Então, aí eu vou trazer agora para o líder 360. Um líder 360 competente... não aceita essa situação. Ele não aceita essa situação. Não aceita. E aí nós temos, de um lado, uma empresa que não consegue atrair bons talentos, porque não enxerga que precisa realinhar sua cultura, repensar, fazer algumas coisas. E, do outro lado, eu tenho profissionais que poderiam agregar demais, mas que estão já numa posição de dizer assim, olha... Eu não aceito. Eu não quero isso para mim. Não, olha, nesse dia eu fiquei muito, triste. Mas é uma situação que a gente precisa aprender a trabalhar, porque eu já tive vários casos e não era o gestor, era a empresa. Isso. Aí fui conversar com o dono. Nossa. Tinha má fama por conta disso daí. E é isso que prejudica, porque você deixa de atrair bons candidatos para poder compor o seu grupo e ter realmente aquilo que você precisa por conta disso, dessa imagem. Então, podemos entender, né, que o gestor estratégico lá... Ele tem que ser 360. Ele tem que ser 360 acima de tudo, porque isso vai afetar toda a estrutura e fica muito difícil o líder 360 entrar ali, no tático, por exemplo, não tem condições. Sem ambiente, né? Exatamente. Agora, assim, é muito difícil você conseguir que esse empresário ele seja 360. Quer dizer, ele é 360 no todo, porque ele conhece tudo, domina tudo, vai lá, aquelas coisas todas. Mas, no que diz respeito à questão do líder dele, ele não permite que entre. Não, isso aqui você não precisa se meter, não. Não, isso aqui deixa que eu faço. Não, isso aqui. E aí ele começa a podar, né? A pessoa fica fragmentada nas ações, ela começa a ter só alguns pontos a trabalhar e ela se sente inútil. Tem coisa pior do que o líder se sentir inútil? Não. E aí eu já ia, assim, abrir um parêntese. A gente precisa explicar para as pessoas que estão assistindo a dinâmica do podcast. Os convidados, né? Nós teremos alguns convidados, até mesmo para a gente entender melhor isso tudo que a gente está falando. Entender como é que isso tudo funciona na prática. Lógico, né? Lógico. Não, mas nós vamos sim, nós vamos trazer convidados para conversar conosco. Mas os convidados, eles tomaram vinho também? Lógico, você acha que não? Você acha que não? Óbvio que vão tomar vinho. Eu acho que vai ser muito gostoso nesse sentido. E eles têm muito a contribuir, até porque a gente tem muito a perguntar a eles, né? Eu acho que esse aí é um ponto que a gente precisa conversar. Não, exatamente, Cláudia. Quer dar um break para tomar um café? Quero. Café. Pronto, café. Bom. Agora é café, viu? No outro é vinho, tá bom? Tá certo, combinado. Sim, Delânia, tomamos o café. Sim. Super show. Sim. Tá certo? Mas na próxima tem vinho, tá? Não vai esquecer. Tá, e você que vai trazer? Tá, eu que vou trazer o vinho. Sim. Não trago o queijo. Não vou trazer, não. O queijo vai ficar para uma próxima. Não, eu vou trazer o queijo para... Depois. Isso, para depois. Um fechamento. Tá. Tudo bem. Não, tá ótimo. Vou pensar no seu caso. Mas vamos conversar um pouquinho sobre a questão dos líderes, porque a gente terminou o primeiro momento falando sobre a questão do empresário. Sim. E que ele, de uma certa forma, ele destrói um pouco o caminho para esse CEO, para que ele possa fazer o trabalho que ele veio para fazer, que ele se comprometeu a fazer. Quando a gente fala na questão do empresário, eu acho isso que é muito importante da gente colocar. O empresário, ele nasceu de um sonho, né? A empresa dele. Então, ele foi lá, ele fez, ao mesmo tempo que ele produzia, ele vendia, não conseguia administrar. Sim, normalmente vem a esposa que vai trabalhar na parte administrativa financeira, e é uma coisa muito caseira. Quando ele começa a ter porte, a empresa dele já está num patamar diferenciado, ele busca pessoas para ajudar. Normalmente são pessoas de confiança, a tendência é essa. Só que chega um determinado ponto em que realmente ele está grande. E ele precisa de pessoas mais qualificadas para poder fazer. Pronto. Esse ponto que você está tocando, eu acho que é fundamental. Por quê? Porque, normalmente, o empresário é solitário. Com quem que ele vai dividir? Com o diretor? Dificilmente. Ele vai dividir com o diretor aquilo que cabe ao diretor ou à diretoria. Tem um caso de um cliente meu em que ele divide, ele tem pessoas de confiança. Só que ele acaba sendo íntimo de todo mundo.
E nesse processo, que é outra linha tênue. E nesse processo dessa intimidade, as pessoas invadem. Por quê? Porque tem espaço. Então, elas se acham preferidas. E lá existe muito essa situação. E se não tiver maturidade... Ou preterida. Pronto, essa coisa de se sentir preferido, se não tiver maturidade, estraga tudo. Delane, é assim, a gente trabalha muito com as empresas e a gente analisa muito a questão emocional da organização. Sim. A maioria das empresas no Brasil são emocionais. E tem esse ciclo vicioso, né, Cláudia, dentro delas? Não, mas de qualquer maneira, assim, a empresa emocional, ela já é viciante por natureza. E o brasileiro é emocional por natureza. E possessiva por natureza. Total. Né? E a cultura no Brasil é muito isso, né? Do não saber dizer não, de cuidar das pessoas, de proteger, de ter controle. A coisa é muito mais e tem líderes que se engancham em detalhes, tipo, por que o diretor está chamando tanto fulano de tal e não me chama? Umas coisas assim. Aí entra a questão da percepção. Exatamente. Né, que a gente tem que trabalhar muito assim. Mas o empresário, quando ele se vê solitário, e eu trabalho muito com eles, e eles me buscam, eles querem dividir comigo aquilo que eles não conseguem dividir com as outras pessoas. Mas, quando a gente fala num líder 360 graus, a empresa tem que estar no nível de maturidade, o empresário tem que estar maduro para receber tudo isso daqui. Por quê? Porque muitas coisas serão colocadas, serão faladas e muitas vezes não aceitas, mas ele vai ter que, né, digerir aquela fala para poder entender como que ele melhora. Né? Ele melhora e como a empresa melhora. Perfeito. Mas, para isso, precisa ter um nível de maturidade muito grande. A gente precisa entender que esse empresário precisa ser trabalhado para isso. E ter essa disposição, né, Cláudia? Para se adaptar a esse novo momento, que é ter um executivo 360 graus dentro da empresa. Então, ele tem que estar consciente dos desafios que ele terá, não só entre ele e o executivo, mas o que ele vai precisar administrar com os outros executivos dentro da empresa. Até porque os outros vão ter que aceitar essa condição nova. Exatamente. Ele precisa validar. Muito. Não é isso? Muito. Ele precisa dar apoio. Né? Sem o apoio do empresário, nada acontece. Que é o patrocinador, que a gente chama de gestão da mudança. E quando a gente faz esses projetos, a gente trabalha muito, faz o assessment desse empresário para entender qual é o perfil dele e verificar que tipo de pessoas, de perfis, que vão, de uma certa forma, se adaptar a essa realidade dele. Tu sabes que esse é um erro muito frequente, às vezes, que ainda acontece nos RHs, quando ele não considera a pessoa com que aquele executivo vai lidar no dia a dia. Não é só o perfil puramente dito do assessment, mas empatia. Isso. Ele tem que se perceber no outro. Quando ele percebe isso, fica muito mais fácil de trabalhar. O outro já tem competência, tem habilidade, tem experiência, tem tudo aquilo que precisa dentro do papel. Sim. Mas tem que criar esse caminho, né? Esse laço tem que ser feito entre eles. Senão não vai ter resultado. É uma pena, né? Em muitos processos de mentoria, quando o gestor ele traz para mim, Delane, eu preciso de uma pessoa para ser meu braço direito, para vir... Eu sempre faço essas ponderações, né, dos porquês, por que ele quer, como é que, imaginando que essa pessoa chegou hoje, quais são as coisas que ele precisa cuidar dentro da estrutura, quais são os possíveis sabotadores daquele novo executivo, quem, de repente, não vai acolher muito bem aquela situação. Então, assim, porque, às vezes, até o próprio empresário ele acha que é uma coisa muito simples, e não é. E não é. Daí o seu papel e o meu no trato com essas pessoas, né? De realmente trazer alguns elementos que, às vezes, passam batido por essa coisa mais pragmática que o empresário tem, muitas vezes, né? Demais. Tenho que resolver agora, né? Então, vou contratar uma empresa para fazer. E ele quer aqui agora mesmo, né? O imediatismo é muito grande. E não está errado, né? Mas precisa ter todas essas porque ponderações. Tem o time do negócio, né? E ele precisa entender. Só que ele tem que entender também que as outras pessoas não conseguem corresponder no mesmo time que ele está querendo. E você falou uma coisa que eu acho que é super importante, que é assim, que quando o empresário percebe exatamente essa situação e ele se abre para o novo, né? Ele se permite alguma coisa assim, é simples, mas, ao mesmo tempo, não é. Por que não é simples? Porque as pessoas tornam tudo isso muito difícil, muito complexo. Sim, na cabeça dele já tudo está funcionando. Porque, assim, é simples, mas até que ponto eu aceito fazer a mudança para tornar ainda mais simples? Dificilmente as pessoas fazem isso, têm abertura para tudo isso. Mas a gente tem que começar a entender que o simples é necessário. E que, às vezes, uma mudança de hábito vai fazer toda a diferença. Por exemplo, o César fala muito isso para a gente lá na CMGB, da questão do salário emocional. Hoje, mais do que nunca, dentro das organizações, o salário emocional ele é evidente. E ele é um fator preponderante na hora que você vai fazer um processo de admissão. Sim. Quando você pega um líder
tá certo? Que está todo preparado, maduro, que tem experiência, que vai ter condições de trazer resultados, a primeira pergunta que ele faz é exatamente como é que essa empresa recepciona, como é que ela recebe, né, as pessoas e como é que ela trata tudo isso. Se é um ambiente favorável ou não. Se é um ambiente favorável, ele se permite ir. Foi aquilo que você comentou há pouco daquela outra pessoa que foi lá e disse que não queria ficar. Por quê? Porque o gestor maior não era aquela pessoa brilhante que faria com que o ambiente fosse agradável. Mas, muitas vezes, a própria organização como um todo, ela não é favorável a isso. E as pessoas estão bem seletivas nesse sentido. Tu estavas falando sobre isso, e aí já me veio uma outra coisa. A gente vai ficar Menina, aqui até... começar a falar de uma opção de coisa aqui. Essa questão de acolher um líder 360 graus dentro da organização, partindo da decisão do empresário e tal, também passa, né, assim, pelo perfil de quem está lá, naquele nível da gestão. Né? Aqueles gestores estão vendo o seu cargo como algo transitório, porque eles entendem que a empresa está crescendo, eles vão crescer junto com a empresa e eles podem abraçar outros desafios, ou eles estão defendendo aquele cargo porque aquilo ali tem que ser... para sempre, porque ele tem medo de perder, porque entra um outro aspecto que a gente trabalha muito, que é a questão da sucessão, no sentido de formar outras lideranças. Tá? Que é uma outra coisa que eu vejo nas empresas que é um gap. Tá? A empresa até faz um investimento, contrata o ADS, o ACMGB, as duas juntas, e aí, na hora, o líder fica sempre com aquela sombra, dizendo, sim, mas aí eu vou formar um novo líder que pode... pegar o meu espaço, eu vou para onde? Então, essa mentalidade, que não é uma mentalidade de crescimento, faz com que todo e qualquer elemento novo ele seja sabotado. Né? Às vezes é até inconsciente, que aí entra a parte que você trabalha muito, da questão da crença. Isso. Né? Então, assim, nossa, muitas empresas falam comigo sobre isso, Delânia. Muitas vezes a gente não promove um executivo porque ele não preparou ninguém. Mas preparar alguém significa que ele está cedendo o próprio lugar. E o que as pessoas não percebem é o seguinte, eu não preciso crescer em níveis hierárquicos. Eu posso crescer em termos de responsabilidade, né, e eu posso realmente evoluir. Agora, e referência e reputação, então, né? Eu posso crescer tem um detalhe, até que ponto a empresa permite que você cresça? Até que ponto ela dá condições para que você inove, para que você traga coisas diferentes, para elevar o nível, né, das pessoas e da organização como um todo. Cláudia, aí já entra, já pensou... E se esse líder que tem que preparar novos líderes, ele é da família? Nossa, aí começa. Não vamos entrar nessa seara, porque a gente não vai chegar lá. Mas os papos, eles são sempre assim, né, os nossos. E eu acho que aquilo que você até tinha conversado, ou conversou há pouco, sobre essa questão assim, né? Nós estamos falando do quê, na realidade? Né? Esse podcast, Conexão Líder, ele vai falar sobre o quê? Todas as nuances da liderança. Sim. A gente vai falar sobre limitações, dificuldades, a gente vai falar sobre possibilidades, habilidades. Eu acho que nós vamos descortinar a liderança. Tá certo. Eu acho que nós vamos olhar, aí trazendo a linguagem do teatro, né? Porque eu sou artista, e todo artista já fica... Nós vamos entrar nas coxias, né? Ali do palco. Nós vamos para o ensaio do líder. Eu acho que a gente realmente, com a nossa experiência, com a sua, com a minha, a gente tem que trazer tudo relacionado a isso. Né? E trazer pessoas que possam, por meio das suas histórias, dizer assim, olha... Contribuir, né? Contribuir, eu acho que é super interessante. De repente, abrir para as pessoas que estão assistindo, entrar no seu Instagram, no meu Instagram, mandar as perguntas. Eu acho ótimo isso. Eu acho excelente, né? Assim, escrevendo, as pessoas, eu escrevo para o jornal, então as pessoas já mandam as perguntas, as sugestões de temas. Eu acho que esse podcast é para essas pessoas. E assim vai ser... Tem que interagir, né? Tem que interagir, vai ser maravilhoso. Não, se eu o acho papo foi igual o de hoje... Não, mas tem o vinho, não vai esquecer que tem o vinho com pra vinho, gente. Aí vai ficar melhor ainda, sem né? queijo. Não, e um convidado. Aí o convidado. A gente não pode abrir o convidado agora ainda. Não, pode não. Tá. Nós vamos trazer pessoas realmente Mas serão pessoas assim que... Pode ter certeza. Então tá bom. Com certeza. Mas aí, Cláudia, deixa eu te perguntar, mais ou menos a periodicidade do podcast, a gente fala agora para as pessoas que estão assistindo? Acho que não, porque eu não combinei com o César isso. Pois é, o César que manda na gente. Gente, vocês que estão assistindo, César, por trás de toda essa produção tem uma pessoa que manda, na Cláudia Blay e na Delânia Santos. Ele diz o que é para fazer e a gente só diz assim, tudo bem. E a gente faz. O que a gente obedece, né? Só teve o vinho. Ele é o senhor líder, né? E teve só o vinho que a gente se rebelou e disse que ia ter e acabou. Não, se preocupe não que vai ter mesmo. E ele vai beber esse vinho, vai tomar. Mas, Cláudia, assim, pensando, né, quando a gente combinou de fazer esse podcast aqui, trazendo um pouquinho das... Foram vários encontros, né?
vários debates, até para que a gente também entendesse o que a outra faz. Complementasse, né? E visse mais ou menos, poxa, temos os valores convergentes, porque isso é super importante. Muito, para mim é que fundamental. A pessoa que está assistindo, ela entender que isso aqui não é só uma questão comercial, é um encontro de valores, de percepção. A gente olha para o mercado dessa forma, a gente tem uma ética ao atender nossos clientes, a gente já compartilha essas coisas. Então, foi um encontro. Né? É um encontro. É um encontro, né? Então, eu acho que é importante, porque tem a parte comercial, lógico, a gente está aqui divulgando o nosso trabalho, a nossa experiência, mas teve esse encontro que vai continuar, está sendo. Você falou da questão comercial e eu realmente não havia pensado nisso, porque eu acho assim, usando essa palavra que a gente usa muito dentro do psicodrama, que é o encontro. E eu acho que isso faz a diferença. É a minha missão, é a sua missão, ajudar as outras pessoas, passar para elas exatamente aquilo que a gente conhece, como uma forma de ajudá-las num processo de descoberta e de desenvolvimento. Isso. Nós estamos passando a nossa verdade. É verdade. Pode não ser a verdade do outro, mas, de qualquer maneira, uma palavra ou outra vai marcar, vai colher. Se ele puder usar isso a favor dele, a favor do outro, eu já ganhei o meu dia. Eu acho que é o diferencial aqui para nós, pelo menos para mim, né? Não, para mim também. E, assim, é uma verdade que envolve quem você é como pessoa. Aí envolve o que você estudou, o que eu estudei. Envolve a nossa experiência. A experiência, para mim, é o máximo, é a nossa experiência. Porque não tem como não aprender com os mentorados, com as nossas experiências nas empresas, porque a gente vê questões diferentes, às vezes, né? Que é muito dinâmico, demandas diferentes de onde a gente esperava que nem viesse aquela demanda. Então, assim, é uma coisa bacana, porque a gente vai trazer estudo, personalidade, a nossa verdade, as nossas experiências, convidados experientes, histórias inspiradoras, com seus altos e baixos e com, né, os aprendizados. Então, acho que vai ser... Realmente merece um vinho. E aí nós vamos brindar isso, né? Pode ter certeza. Eu acredito muito nessa possibilidade de ajuda, de colaboração, de complementaridade, que eu acho que esse é o nosso papel. É verdade. Independentemente do que vai acontecer, independentemente do vinho ser gostoso ou não, vai ser, mas eu acho que a gente vai contribuir para as pessoas. Eles podem deixar as perguntas e, às vezes, dependendo da pergunta, a gente pode responder em particular. Sim, isso eu acho vamos deixar combinado assim. Porque, às vezes, as pessoas não querem se expor ou alguma coisa nesse sentido. Tudo é sigiloso aqui, sim, isso claro, tem que ficar claro para as pessoas. Mas eu acho que, assim, tudo aquilo que a gente puder fazer para o líder, baseado na nossa experiência, baseado nos nossos conhecimentos, eu acho que a gente tem que fazer. É a minha parcela de contribuição que eu vou deixar aqui. Igual. Né? E eu acho que esse é o diferencial. O líder contribui? Contribui, sim. O líder doa? Doa, sim. O líder tem uma missão? Tem, sim. Ele não está nesse papel por nada. Ele está ali porque alguma coisa ele tem que desenvolver ou ele tem que doar. Eu acho que esse é o principal. Cláudia, eu faço até uma brincadeira na sala de aula, quando eu estou ministrando módulos, né? Inclusive contigo, que eu digo assim, quem gosta aqui de ser líder? Aí, lógico, todos empolgados no PDL, né? Levantam a mão, assim, com muita... Eu digo assim, vocês são loucos. Né? Vocês são loucos, porque, assim, tem muito ônus envolvido. Né? Aquela coisa de você estar o tempo todo se reinventando, sentindo o ambiente, acolhendo o liderado, puxando a orelha quando for necessário, com a empatia devida. É um quebra-cabeça a ser montado. Então, só quando eu digo, vocês são malucos, os malucos bem-intencionados, tá? E que realmente... que se mantém na posição. Que se mantém na posição. Mas é isso mesmo. Mas, de qualquer maneira, é assim, no momento em que ele se descobrir líder, porque ele quer ser líder, não estar como líder, aí faz toda a diferença. Perfeito. É uma coisa assim espontânea, né? Uma coisa natural, e vai fazer com que ele realmente cresça. E as pessoas crescem com ele, né? O grande líder é aquele que ajuda o outro a ser melhor do que ele. É verdade. Acho que é isso que a gente tem que fazer. Então, é isso. Delane, a gente interrompe agora? Fecha agora? Eu acho que agora nós vamos... Então, vamos brindar com água. Vamos brindar com água. Qual o problema? Como é que pode, produção, brindar com água? Pode! Eu acho que tem tudo a ver. O primeiro... copo tá bonito, né? Mas olha só, o primeiro podcast, mas estou só brincando, só fazendo bullying com o pessoal da produção. Um brinde a nós, um brinde ao líder. E um brinde a essa conexão líder. Viu? Saúde. Saúde. Aguarde o nosso próximo podcast. Esse papo foi muito bom. Outros virão, com convidados, falando sobre liderança. Vamos descortinar a liderança. Então, eu convido você a aguardar o próximo podcast.
Clica no sininho, compartilha com pessoas que você acredita que gostarão de ouvir sobre esse tema e mande a sua pergunta. Mande sua pergunta, seu comentário, mande sugestões de convidados, né? Participe, porque esse podcast, com certeza, é para você e para a gente também, porque a gente aprende muito aqui nessa troca, mas a gente quer também compartilhar contigo essa troca, tá bom? Então, até o próximo podcast, eu te aguardo lá. Gente, como a Delânia falou, por favor, curtam o podcast, mas principalmente assistam ao podcast. Como ela já falou tudo, não vou falar mais nada, ok? Estou aguardando você lá, tá bom? Clica no sininho.